Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas de ouro para que você possa acelerar seu aprendizado de japonês e ficar fluente em menos tempo. Então chega de enrolação e vamos lá. A dica número 1 é: aprenda a escrever só o necessário. Eu acho que a grande maioria que já sabe japonês concordam que é importante aprender a escrever hiragana e katakana. Só que isso é um pouquinho diferente quando a gente fala dos ideogramas, né, do kanji, já que a quantidade que um japonês comum sabe são 2.136, que é o que é ensinado na escola. Você pode estar se perguntando se você precisa aprender a escrever todos eles. Eu diria que não. A grande maioria deles você só precisa aprender a ler e saber o que ele significa. Então a questão da escrita dos kanjis é um negócio totalmente secundário, e se você deixar isso para depois, você vai acabar ganhando um tempo muito precioso. Eu recomendo que você aprenda a escrever pelo menos os 80 mais básicos, para assim você ter uma base de como o kanji é escrito. Caso no futuro você precise aprender a escrever os ideogramas à mão, né? Você já vai conseguir supor, né, ter uma ideia de como se faz, já que os kanjis seguem uma sequência muito parecida de escrita. Você aprende ali algumas regras, então aplica essas regras aos kanjis mais avançados, né? Dica número 2: estabeleça metas de aprendizado de vocabulário. Saber muitas palavras é a base do entendimento profundo de qualquer língua. Por isso é necessário que você dedique pelo menos metade dos seus estudos para aumentar o número de palavras que você sabe. Um exemplo de planejamento de estudo. Primeiro, determine quantas palavras você consegue aprender em um dia. Para esse exemplo, eu vou usar 5 palavras, né, que é bem pouquinho e é bem fácil de fazer. Imagine que você consegue estudar de segunda a sexta. Ou seja, você consegue aprender 25 palavras por semana. Essa é sua meta da semana. Agora, se você quiser ter sua meta do mês, você multiplica esse valor por 4, que são as 4 semanas do mês. Estudando 5 palavras por dia de segunda a sexta, durante o mês, você aprende 100 palavras por mês. Fazendo isso por 10 meses, você aprende 1.000 palavras, né? Caso você estude 10 palavras, em 10 meses você vai aprender 2.000 palavras. Então tudo que a gente está fazendo aqui é determinar o quanto a gente consegue fazer por dia, o quanto a gente consegue fazer por mês e o quanto a gente consegue fazer em alguns meses. E seu foco é cumprir essa meta, né? Não basta só estabelecer, mas é importante você fazer um planejamento para saber se você está dando o seu melhor no aprendizado de japonês. Se você estiver começando a estudar japonês agora, eu recomendo que você faça a meta de 500 palavras. Eu acho que é bem tranquilo de você alcançar, né? E se você acha que algum dia vai precisar parar de estudar vocabulário, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não vai parar de estudar vocabulário. Mesmo que não seja utilizando o Anki, que eu gosto muito, é importante que você sempre aprenda palavras novas. Porque assim você vai conseguir aumentar a quantidade de conteúdo que você consegue consumir em japonês. Dica número 3: não gaste seu tempo aprendendo palavras inúteis. Eu sei que é um pouco forte falar que uma palavra é inútil, mas inútil aqui pra gente é aquele tipo de palavra que você tem certeza que você não vai utilizar no futuro. Por exemplo, se você não for morar no Japão, não teria utilidade nenhuma você aprender a palavra caderneta bancária. Ainda mais se seu foco for consumir coisas da cultura pop japonesa, por exemplo, anime, né? Eu não recomendaria você aprender caderneta bancária para alcançar esse objetivo, né? Realmente não faz sentido nenhum. E se você fazer esse filtro, né, de palavras úteis ou não para você, você vai ver que às vezes 3.000 palavras vão parecer como se você soubesse 6.000, né? Porque vai estar focado no seu propósito, vai estar focado no seu objetivo. Mas se você está começando a aprender japonês agora, não precisa se preocupar muito com isso, tá bom? Primeiro você tem que criar sua base de vocabulário. E quando a gente está fazendo isso, a gente sempre acaba aprendendo alguma palavra em comum, né? Mas não tem problema não. Depois que você conseguir desenvolver essa base, né, para você se tornar independente nos estudos, você vai conseguir fazer esse filtro com tranquilidade, tá bom? Dica número 4: faça o estudo do japonês ser sua primeira atividade no dia. Vamos dizer assim que todo dia, quando a gente acorda, a gente tem uma certa quantidade de energia para usar naquele dia, como se fosse uma bateria. O dia vai passando, a gente vai fazendo as coisas, e essa bateria vai gastando. Até que no final do dia ela está quase zerada. Se você analisar bem essa bateria, você vai perceber que essa bateria não serve apenas para fazer as coisas no dia, mas também para ter motivação e também ter uma capacidade cognitiva melhor, ou seja, você consegue raciocinar melhor quando a sua bateria está cheia.
Se você acha que esse conceito não tem nada a ver nada com nada, eu recomendo você fazer um teste. Primeiro tente resolver algo complexo de manhã, e em outro dia você tenta resolver algo igualmente complexo à noite. Você vai perceber que na manhã vai ser bem mais fácil de fazer. Eu sei que essa explicação que eu tô dando aqui distou um pouco aí do aprendizado de japonês, mas é necessário que você entenda. Se você realmente quer aprender japonês, é bom você utilizar tudo a seu favor para que isso aconteça com mais facilidade. Estudar de manhã depois ali do seu café não vai apenas garantir que você estudou naquele dia, mas também vai garantir que você renda melhor nos seus estudos. No começo pode ser um pouco difícil, mas depois que virar um hábito, você vai começar a colher os frutos rapidamente. Dica número 5. Tenha uma rotina de estudo simples, vocabulário e input. Se você já estudou uma escola tradicional de idiomas, deve ter percebido que o professor às vezes passa umas atividades meio estranhas que você sente que não está te ajudando a aprender, né? Um exemplo de atividade assim seria ligar palavras soltas, né, com imagens. E eu não como professor por isso, porque a grande maioria é forçada pela escola a seguir exatamente como está no livro, né? Mas vamos ser sinceros aqui. Eu sei e você sabe que esse tipo de coisa não é útil se nosso objetivo é ficar fluente em japonês. E quando a gente fala em ficar fluente em japonês, o que é importante é vocabulário e input. Se todo dia você aprender um pouco de palavras e ouvir um pouco de japonês, você vai evoluir. E antes que você fale que ligar palavras com imagens é aprender vocabulário, lembre de uma coisa: aprender palavra solta é muito mais difícil. Se você aprender essas palavras dentro de frases, né? Você vai perceber que quando vê aquilo no japonês do mundo real, vai ser muito mais fácil de você entender o que a frase quer dizer. Qualquer outra atividade que não envolva aprender vocabulário e nem escutar em japonês, que seja o input, é mais desperdício de tempo do que aprendizado. E eu não sei se você entendeu a importância que o vocabulário tem ainda no aprendizado de japonês. Porque como você pode esperar um nível de compreensão do japonês que um japonês médio tem, estamos nem falando aí do japonês intelectual, se você não tem um vocabulário grande para entender as coisas. E também como você pode esperar fixar essas palavras se você não acaba vendo elas várias vezes em conteúdos nativos. Ter resultado não tem segredo, não tem tática complexa, impossível de fazer. Se você quiser ter o resultado certo, é só fazer o estudo certo. 2 mais 2 sempre vai dar 4. Dica número 6. Ignore que você não entende direito. Eu sei que essa dica aqui é um pouco polêmica, mas antes que os sabidos de japonês joguem pedras em mim, eu preciso explicar mais um pouquinho. A língua japonesa é uma língua tão diferente da nossa que não é raro a gente não entender alguma coisinha ou ficarmos na dúvida se ignorar aquilo vai nos prejudicar muito no futuro. E a resposta é simples. Se aquilo não for algo fundamental, né, algo básico, é provável que ignorar aquilo não vai fazer muita diferença no futuro. Porque a fluência no japonês é como uma imagem que aparece depois que você monta um quebra-cabeça. Mesmo que esteja faltando algumas peças, se não for as peças mais importantes, você consegue entender a imagem que está naquilo. E para nós, essa imagem é o significado geral das frases, né? Ser fluente em japonês não é saber todas as palavras, entender todos os conceitos. Por isso é importante você saber o que você pode ignorar ou não. E você consegue desenvolver essa habilidade criando a sua base aí do japonês, né? Criando sua independência aí dos estudos. Porque vamos ser sinceros, né? Ficar 40 minutos procurando a tradução exata de uma palavra. Procurando porque a partícula em contexto específico tem um uso que geralmente ela não tem. Meu amigo, não dá, né? Se não for a partícula base, né? Uma partícula importante, essencial, não vale a pena fazer isso, né? Ainda mais se você for procurar a razão das coisas. Pô, aí pronto, você vai levar aí 1 ano procurando a razão das coisas, né? Muitas coisas em japonês você só tem que aceitar que é. Não precisa saber porque naquele contexto é assim, né? Quando você ficar fluente, você vai entender que é daquele jeito porque as pessoas usam daquele jeito, né? Não precisa saber a razão gramatical, lógica daquilo, né? Nenhuma língua é 100% lógica, né? Sempre tem as exceções, né? De regras, vocabulário e tudo mais. Agora a última dica. Dica número 7. Quanto mais cedo você terminar de estudar a gramática, melhor.
A gramática é muito importante para a gente saber as regras que regem uma língua, mas também ela pode ser um grande obstáculo se seu objetivo é aprender muitas palavras. Se você não tiver um nível gramatical muito bom, fica difícil você estudar sozinho, ou até mesmo entender algumas frases simples em japonês. Se você separar um tempo dos seus estudos para aprender gramática, você vai perceber que você vai ganhar tempo na hora de aprender vocabulário. A gramática eu diria que é um inimigo inevitável, mas é um inimigo fácil, né? Se você focar nele, você acaba com ele rapidamente. E se você puder, se você tiver o tempo, eu recomendo que você aprenda toda a gramática de um nível antes de passar do outro. O nível aqui que eu tô falando é N5, N4, N3 e assim por diante, né? São os níveis da prova de proficiência. Isso porque é muito fácil encontrar aulas, livros focado em gramática de cada nível, né? E lembrando que o N5 que é o mais básico, né? Depois N4, N3, N2 e N1, né? A ordem é contrária. Se você antes estudar o nível de gramática, antes de começar a aprender o vocabulário daquele nível, você vai perceber que ganhou muito, mas muito tempo. Se você estudar gramática antes, você vai perceber que vai estar evitando o grande perigo da gramática, que é o estudo infinito. Tem gente que passa 2, 3, 4, 5, 6 anos estudando gramática. Cara, não precisa disso. A gramática essencial é até o N3 e não precisa de 6 anos para aprender isso tudo. Vai por mim, cara. Não precisa desse tempo todo. Se você completar do N5, né, a gramática do N5, fazer o vocabulário do N5, completar a gramática do N4, vocabulário do N4, completar a gramática do N3 e o vocabulário do N3, você vai perceber que esse processo todo vai ser muito mais fácil e muito mais tranquilo. Nosso grande foco é aprender vocabulário, mas a gramática é muito importante para a gente também aprender vocabulário. E não subestime a gramática. Ela é tão importante quanto saber muitas palavras e fazer muito input com conteúdo nativo. E uma última metáfora que eu acho que resume bem a questão da gramática. Se o aprendizado japonês fosse um prato, um prato mesmo, um prato culinário, eu acho que seria um prato de carne e arroz. O arroz seria o vocabulário, né? As palavras. A carne seria o input, né? A coisa que dá mais substância. E a gramática, o que seria, você pode estar perguntando? A gramática é o garfo e a faca. Você pode até comer por um tempo a carne e arroz com a mão, mas quando você dominar os talheres, vai ficar tudo mais fácil, tá bom? Bem, pessoal, essas foram as 7 dicas que eu queria passar para vocês e eu espero que isso possa ajudar aí a acelerar seus estudos. É isso, te vejo no próximo vídeo, fui!